Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Ítalo de Matemática e vou dar continuidade aqui ao nosso curso, hoje falando de produtos notáveis, certo? O que vem ser produtos notáveis? Produto, como a gente já viu, é o resultado de uma multiplicação. Então, eu vou estar trabalhando com multiplicações, em que ele diz que são notáveis. Por quê? Porque ocorre em uma quantidade de vezes frequentes, tá certo? Ou seja, em vez de eu ficar fazendo toda a distributiva e gastar 2, 3 linhas, a gente já vai poder fazer isso em uma linha só. Bom, tanto que a gente tem 5 produtos notáveis aí mais conhecidos, como o produto da soma pela diferença. Então, eu vou estar fazendo a soma e a diferença e multiplicando elas, né? E vocês vão ver o quadrado da soma, o quadrado da diferença, que são muito semelhantes, e o cubo da soma e o cubo da diferença, que também são semelhantes entre si, certo? Então, a gente vai trabalhar esses 5 produtos notáveis. E aí, na próxima aula, a gente trabalha com fatoração, que vai ser exatamente o caminho inverso. Então, essa aula é muito importante para que você entenda a aula seguinte, certo? Então, fiquem aí muito atentos a tudo que a gente vai passar até o finalzinho da aula, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar pelo produto da soma pela diferença. Olha só o que ele me diz. Soma pela diferença. Soma significa que eu estou trabalhando com adição. Diferença quer dizer que eu estou trabalhando com a subtração. E a adição e a subtração de elementos iguais, tá certo? Se eu falasse de número, seria, por exemplo, 2 mais 3 vezes 2 menos 3, né? Aqui eu vou estar trabalhando muito na parte algébrica, para a parte de demonstração para vocês. Então, eu vou estar usando letras. Por exemplo, x mais y vezes o x menos y. Bom, e aí, como que dá esse resultado? Veja só. Temos aqui, ó, x mais y é a soma, x menos y é a diferença. Como que eu teria que fazer isso? Teria que fazer isso como uma distributiva. Então, eu teria que fazer, por exemplo, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes y dá menos xy. Y vezes x dá xy positivo. E, por fim, a gente vai ter o y vezes menos y, que dá menos y quadrado. Mas aí notem que menos xy e mais xy é a mesma coisa, só estão com sinais trocados. Portanto, você pode simplificar os dois, que dá zero. E aí a gente resulta em x quadrado menos y quadrado, certo? Que eu coloquei aqui para vocês como o produto notável. Isso nada mais é do que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É assim que eu decoro. Então, o produto da soma pela diferença é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É importante? Sim, ganhamos bastante tempo. Veja só o tempo que eu gastei para fazer isso daqui, e se você soubesse, era só colocar aqui direto, né? Então, vale muito, além de ser muito importante na nossa próxima aula, certo? Então, aqui está toda a demonstração que eu acabei de fazer, tem aí no material de vocês, tá? Toda essa parte do produto, da multiplicação, da simplificação, certo? E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, utilizando letras com números, tá? Então, vejam só, x menos 2 vezes x mais 2. Nota que o que está dentro do primeiro parênteses não vou falar igual, mas super semelhante ao que está no segundo parênteses. A única coisa que muda é o sinal. Um é menos, ou seja, a diferença, e o outro é mais, ou seja, a soma. Tá bom? E aí, como é que fica? Fica o quadrado do primeiro, olha lá, quem que era o primeiro? O primeiro era o x, portanto, x ao quadrado. Menos o quadrado do segundo. Quem que era o segundo? Era o 2. Então, olha lá, o quadrado do 2, 2 ao quadrado, certo? Sempre deixando o menos aqui. X ao quadrado é o próprio x ao quadrado.
e 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Portanto, x menos 2 vezes x mais 2 é x ao quadrado menos 4, certo? Então, está aí um exemplo de aplicação para vocês. E aqui a nossa dica ninja, igual eu já tinha falado para vocês, que o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Deixa aí, já deixei destacado aí no material para vocês como uma dica para a gente estar guardando, tá bom? Agora vamos para o nosso segundo produto notável, que a gente vai trabalhar aqui como quadrado da soma. Então, vamos entender este nome, ó, quadrado da soma. Quadrado quer dizer que está elevado ao expoente 2. Quem que está elevado ao expoente 2? Uma soma, certo? Então, eu vou ter uma soma, entre parênteses, elevado ao expoente 2, tá bom? E aí, como que a gente faz? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, x mais y elevado a 2, ou x mais y ao quadrado, ó, usando nossa forma algébrica. O que é x mais y elevado a 2? Significa que eu tenho x mais y vezes o x mais y, certo? Elevado a 2, eu estou multiplicando ele por ele mesmo duas vezes, certo? E aí a distributiva fica como? Vamos lá, ó, comigo. Já está aqui, x vezes x dá x ao quadrado. E x vezes y dá xy. Já fiz com x, agora eu vou fazer com y. Então, temos y vezes x dá yx, e y vezes y ao quadrado. Feito? Tá ok. Cheguei aqui nessa linha aqui. X ao quadrado é o próprio x quadrado, assim como y quadrado é o próprio y quadrado. Só que xy mais yx, que é a mesma coisa, lembra que a ordem dos fatores não altera o produto? Então, xy e yx é a mesma coisa. Então, você tem xy mais xy. Pensa que xy é uma bala. Então, você tem uma bala mais uma bala. Ficam quantas balas? Duas balas. Por isso que eu coloco aqui como 2xy, certo? Então, está aí a demonstração algébrica para vocês. Mas claro que imagine só, você está passando tudo isso, olha só quanto tempo a gente demorou para demonstrar. Novamente, né? Não querendo ser repetitivo, mas mostrando como vale a pena, né? A gente está decorando essa forma, tá? Uma outra forma da gente demonstrar isso é pela forma geométrica. Olha só, eu tenho um quadrado grandão aqui, em que eu tenho os lados desse quadrado como A e B. Portanto, A mais B são os lados dos meus quadrados. Repartindo eles, olha só o jeito que ficou. Eu fiquei com um quadrado pequeno aqui de A ao quadrado e um quadrado menorzinho ainda, que é o B quadrado. Então, ou seja, já ficou A quadrado e B quadrado. E ficamos com dois retângulos, dado que a área é dado por AB. Então, vejam só que por essa demonstração geométrica fica bem mais claro que o A mais B ao quadrado, ou seja, o quadrado, a forma geométrica quadrada de A mais B sendo lados, fica dado por A quadrado mais 2AB, nota que eu tenho 2AB, mais o nosso Bzinho ao quadrado. Bem, é mais uma demonstração aí na sua forma geométrica, ok? Ou seja, isso daqui nada mais é do que x mais y ao quadrado fica sendo dado como produto notável de x quadrado mais 2xy mais y quadrado. Nossa, professor, quanta coisa para decorar? É, mas a gente consegue, né, falar uma coisa rapidinha para a gente poder estar memorizando. Eu devo ter colocado aqui na nossa dica ninja. Veja só, o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, ou seja, o x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes x vezes y, mais o quadrado do segundo, no caso, y ao quadrado. Por isso que eu decoro dessa forma. Bom, então o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Então, tá aí. E quando eu for falar do quadrado da diferença, não vai, que nem eu já tinha adiantado para vocês, é super semelhante. O que muda, né? Se eles são semelhantes, eles não são iguais. O que muda? Quadrado da soma e quadrado da diferença. Em vez de eu estar somando, eu vou estar fazendo a diferença. Ou seja, em vez de eu estar fazendo mais, eu vou estar fazendo menos.
tá? E aí fica bem semelhante à nossa demonstração, ó. Você vai colocar x menos y ao quadrado, que é x menos y vezes x menos y, faz toda a distributiva, só que agora vão ficar negativos os nossos termos intermediários, e por isso que dá menos 2xy, tá certo? A única coisa que mudou do anterior para esse foi exatamente o nosso sinal do meio, tá bom? Nota que o primeiro e o segundo, ó, até os sinais continuaram iguais. Então, o quadrado da diferença, ou seja, x menos y ao quadrado é dado pelo x quadrado menos 2xy, aí que entra o sinal, mais o y ao quadrado, tá bom? E daí, se logicamente eu quisesse estar decorando isso de forma falada, como que a gente diz? O quadrado da diferença é o quadrado do primeiro, portanto, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, portanto, 2xy, mais o quadrado do segundo, portanto, y ao quadrado. Bom? Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Então, tá aí. Agora vamos para a parte que fala do cubo. Então vamos falar agora do cubo da soma e do cubo da diferença, que também vão ser semelhantes, tá? Só que quando eu falo cubo, eu estou falando de que expoente, pessoal? De que expoente que eu estou falando quando eu falo cubo? O expoente 3. Então agora nós vamos ter o x mais y elevado a 3, tá? Então quer dizer que esse x mais y se repetem 3 vezes, está aí, ó, x mais y vezes x mais y vezes x mais y. Aí, fazendo os dois primeiros parênteses, então faço toda aquela distributiva que eu acabei de fazer com vocês também, né? E aí tem x quadrado mais xy mais yx mais y quadrado, que na verdade era o quadrado da soma, né? Que está aqui, ó, x quadrado mais 2xy mais y quadrado. Isso foi só os dois primeiros parênteses, tem mais um, né? Então agora eu vou ter que fazer a distributiva de novo, né? Vou utilizar minhas canetas aqui coloridas para ficar bem claro. Ó. X quadrado vezes x dá x ao cubo. X quadrado vezes y dá x quadrado y. Fiz com x quadrado. Agora vamos fazer com o 2xy. 2xy vezes x. O 2 continua 2, só que x com x vai dar x quadrado. E o y continua. Então, 2x quadrado y. Assim como tenho o 2xy vezes y, e chegamos em 2xy quadrado, certo? Tinha y no primeiro termo, y no segundo, ficou y quadrado. E por último, nós temos y quadrado vezes x dá y quadrado x, aqui. E y quadrado vezes y é y ao cubo, certo? Chegamos nesta parte. Chegado aqui, a gente pode juntar alguns termos que forem iguais. Por exemplo, x ao cubo. Eu tenho algum outro que tenha x ao cubo somente? Não, não tenho mais ninguém. Então, copia ele aqui. Agora, vamos para x quadrado y. Tenho mais alguém que tenha x quadrado y? Tenho. Tenho esse termo aqui, ó, x quadrado y. Só que ali o primeiro eu tinha 1x quadrado y, agora eu tenho mais 2x quadrado y. Dessa forma, eu vou ter 3x quadrado y. Bom, no próximo, temos 2xy quadrado. Tenho mais alguém com xy quadrado? Tenho esse daqui, ó, xy quadrado, ou y quadrado x, que é a mesma coisa. Então, eu tenho 2 de um, mais um do outro, ao total eu tenho 3, portanto, 3xy quadrado. E, por fim, não menos importante, o y ao cubo. Só restou ele, então coloco ele aqui. Então, o cubo da soma é dado dessa forma. 1x ao cubo mais 3x quadrado y mais 3xy quadrado mais y ao cubo. Portanto, ficou como? Tá aí, ó. Então, é dado pelo cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo, certo?
Então, tá aí também como dica ninja para a gente poder estar memorizando. Bom, lá para o finalzinho eu vou dar uma dica para vocês para a gente conseguir decorar tudo isso de uma vez, tá bom? E por último, o cubo da diferença. O cubo da diferença é muito semelhante ao cubo da soma, né? O jeito de estava demonstrando é idêntico, né? Ele estava com expoente 3, então repete ele 3 vezes, faz o quadrado da diferença, aí multiplica pelo outro parênteses, faz toda a distributiva igual a gente tinha feito, só que agora aparece termos negativos, certo? Que é exatamente o segundo e o último termo são negativos, tá bom? Então, o cubo da diferença, no caso x menos y ao cubo, é dado por x ao cubo menos 3x quadrado y menos 3xy quadrado menos y ao cubo. Este é o produto notável. Bom, e daí, dessa forma, eu posso estar colocando aqui como o cubo da soma é o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Sei que é muita coisa, né, para a gente estar memorizando, principalmente para quem ainda não viu isso ou quem não lembra disso daí. Então, eu tenho uma dica para vocês, tá? Primeira coisa é sobre o mais e o menos, né? Quando é mais, tudo é positivo, né? Vou diminuir aqui. Tudo é positivo. A gente já sabe dos sinais. Quando tiver o menos, né? Ou seja, o primeiro termo positivo e o segundo negativo, eles se intercalam. Ou seja, você vai ter o primeiro positivo, o segundo negativo, o terceiro positivo. Se você tiver quarto termo é negativo. Se você tivesse quinto é positivo. Eles ficam se intercalando. Tá? Isso quando eu estou elevado a um expoente, pode ser o 2, o 3, ou até o expoente 4, que eu não falei para vocês, e assim por diante. Tá? Uma outra coisa, né? Temos mais duas coisas que eu posso te dar de dica. É que normalmente você tem aqui ó, um x mais ou menos um y elevado a alguma coisa, certo? Isso daqui você pode estar fazendo o seguinte, como eu tenho 1 e 1, pensa no 11. Se você fizer 11 e o expoente fosse 2, você pensaria em 11 ao quadrado. 11 vezes 11 é 121. Por quê, professor? Porque daí o primeiro coeficiente é 1, o segundo é 2 e o terceiro é 1. Se ele fosse expoente 3, aí você faria 11 ao cubo, que vai dar 1331. E aí ó, você pega esses algarismos e vão ficar exatamente aqui, ó, 1, 3, 3 e 1. Você já vai saber quais são esses coeficientes que estão ali na frente, facilitando bastante a nossa vida. E por último, a última dica, né, é exatamente o nosso expoente. Se ele começar com expoente aqui, eu estou colocando n, mas suponhamos que seja 2 ou 3, que a gente já trabalhou, você vai começar com x, que era o primeiro membro, elevado a n. Depois você vai ter x, n menos 1, você vai diminuir um expoente do x, e o y vai estar a primeira. Depois você diminui 2 do x, e o y vai para 2. E assim você vai indo até chegar no y elevado a n. Querem ver só uma aplicação disso? Vamos colocar aqui o x menos y ao cubo. Vou aplicar todas essas dicas que eu dei para vocês ao mesmo tempo. Como eu estava falando aqui, ó, como é menos, os sinais vão se intercalar. Primeiro positivo, negativo e assim por diante. Então, primeiro eu já sei aqui, ó, vou colocar como resposta aqui, ó, primeiro os sinais, ó, mais, menos. Espero que deu espaço aqui, tá bom? Aí, a segunda dica foi os números, né? Como ele está em expoente 3, eu teria que fazer 11 ao cubo, que é 1331. Então, os coeficientes são 1, 3, 3 e 1. Já tenho meus coeficientes. E a nossa última dica foi começar com o nosso primeiro termo com expoente máximo e ir diminuindo ele até não dar mais. Então, por exemplo, se era expoente 3, você começa com x ao cubo, depois x ao quadrado, depois x à primeira, e depois x a zero não precisa colocar.
E com o y você faz a mesma coisa, só que de trás para frente. Começa com y ao cubo, y quadrado, y à primeira e depois não precisa do y. Está aí montado. Aí fica a seu critério, né? Está fazendo isso daqui, que seria na verdade um triângulo de Pascal, né? Ou está decorando, né? Está memorizando aquelas falhinhas da dica ninja que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, mostrei várias dicas aí para facilitar essa memorização dos produtos notáveis. Ok? Espero que vocês tenham curtido. Mas vamos lá, vamos praticar, né? Como sempre eu falo para você, dá o pause aqui, tenta resolver alguns exercícios sozinhos, depois vem, dá o play de novo para ver se está tudo bem, veja suas dúvidas, veja o que você conseguiu já interpretar da aula, certo? Então, bora lá, vamos estar identificando aqui, ele fala para eu preencher a coluna 2, de acordo com a letra correspondente da coluna 1. Tá? Então, vamos lá. Coluna 1, eu tenho x mais y ao quadrado. Então, ele está falando aqui para a gente do quadrado da soma, tá certo? O que é o quadrado da soma? É o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho 3 termos, né? Tudo positivo. Então, isso daqui está onde? Vamos lá. Tudo positivo com 3 termos. Não é, não é, não é, não é. Então, ele estaria aqui no A, certo? Ó, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2, que é 4x, mais 2 ao quadrado, que é o 4. Então, está aí o nosso item A ali no quarto parênteses. Agora o B, x mais 2 vezes x menos 2. O que nós temos? Isso daqui é o produto da soma pela diferença. Então, isso daqui nada mais é que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Portanto, x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Até dei esse exemplo na aula. 2 ao quadrado é 4. Então, a gente está falando do x quadrado menos 4. E ele se apresenta aqui no nosso último termo. Tá bom? Já achei aqui o A e o B. Vamos para o C. No C ele coloca x mais 2 ao cubo. Então, aqui a gente está falando do cubo do primeiro, mais 2 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Então, vamos lá. Ó. Vou fazer aqui com calma, porque esse daqui eu acho que fica um pouquinho maior, de cabeça a gente acaba extrapolando, né? Então, ó, cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o último ao cubo. E aí temos, notem que x ao cubo vai continuar x ao cubo. 3 vezes 2 vai dar 6 e daí x ao quadrado. Aqui ó, vai ficar 2 ao quadrado, que já é 4, né? 2 ao quadrado é 4, vezes 3 dá 12. Então, aqui vai dar 12x. E 2 ao cubo vai dar 8. Tudo positivo. E aí, a gente apresenta aqui o nosso primeiro item, né? Temos aí x ao cubo mais 6x quadrado mais 12x mais 8. Na letra D, a gente tem aí o quadrado, só que da diferença. Portanto, a gente tem quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, bem parecido com o nosso item A, só que o termo intermediário é negativo. Dessa forma, ele apresenta aqui no segundo parênteses. Está aqui o nosso item D. E, por fim, o item E, que é muito semelhante ao item C, né? Notem a semelhança entre eles. A única coisa que muda é o sinal. E quando só mudar o sinal, você só muda de um em um o seu sinal. Olha só, o x ao cubo continuaria, este sinal muda, continua o 6x quadrado. Agora, a gente não muda o sinal e agora a gente muda o sinal. Muda de um sinal em um sinal, tá certo? O sinal do x ao cubo continuou, o próximo mudou. O sinal do 12x não mudou,
o 8 mudou. Sempre fica intercalando esses sinais, tá certo? E é isso, esse daí é representado aqui no nosso terceiro parênteses. Portanto, está aqui o nosso item 1, ficando CDE AB na coluna 2. Tá bem? Acertou? Tirou as dúvidas? Ficou tudo certo? Então, vamos lá para o nosso segundo exercício aí da banca Quadrix, que diz assim: assinale a alternativa que contém o resultado da solução do produto notável a seguir. Então, ela foi direto aqui perguntando quanto que dava. Então, vamos lá. Você sabendo o produto notável, você já consegue fazer isso logo de cara. Por quê? Porque aí você sabe que isso daqui é a diferença, nota que tem o menos, de quadrado, né? Então, você tem o quadrado da diferença. Se é o quadrado da diferença, isso daqui você coloca como? Como sendo o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá aí. Só que 5x elevado a 2, vamos lá, ó. Quanto que é 5 elevado a 2? 5 ao quadrado é 25. E x elevado a 2 é x ao quadrado. Menos 2 vezes 5 dá 10. Portanto, 10xy. Mais o nosso y ao quadrado. Portanto, ficou 25x² menos 10xy mais y quadrado. E isso está na alternativa letra, vamos achar aqui, alternativa E, né? 25x² menos 10xy mais y quadrado. Perfeito. Está aí na letra E. Se você está na sua prova, eu vou te dar uma dica muito importante aqui no exercício 2. E você falava, se chegasse nesse e falava, professor, nem faço ideia do jeito que faz. Não tem problema. Você vai gastar um pouco mais de tempo, mas você consegue. Eu só não gosto de substituir por 1 e 0, tá? Porque você pode perder valores ali no meio. Então, sei lá, você substituísse aqui o x pelo 2 e o y pelo 3. Aí você fazia 5 vezes 2 dá 10, 10 menos 3 dá 7. Então, ou seja, eu só estou substituindo o x pelo 2 e o y pelo 3, né? 5 vezes 2 dá 10, menos 3, 7. E aí ficaria 7 ao quadrado, que é 49. Aí você vai nas suas alternativas e substitui o próprio x pelo 2 e o y pelo 3 e vê qual que dá 49. Por exemplo, vou pegar qualquer uma das alternativas aqui, né, só para não ter que fazer com todas, mas vocês podem estar testando aí com todas, tá? Sei lá, vou pegar a alternativa B. Então, vou substituir o x por 2 e y por 3. Ficaria 2 ao quadrado, que é 4. 4 vezes 25 dá 100. Aqui nós teríamos 2 ao quadrado dá 4 e 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes, e tem o 5 aqui, né? Então, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 9, 180. Então, menos 180. Mais, e daí temos o 3 ao quadrado é 9. E se eu fizesse tudo, ó, 100 menos 180 daria menos 80. Menos 80 mais 9 daria menos 71. Nada a ver com o resultado que eu tinha que chegar, que era 49. Certo? E daí você pode estar fazendo isso com a letra A, com a letra C, com a letra D e vendo que não ia dar certo. Só que quando você chega na letra B e faz isso, ó, substitui o x pelo 2 e o y pelo 3. Vamos lá, ó. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 25 dá 100. Aqui nós temos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10, 60. Então, menos 60. E aqui 3 ao quadrado, 9. Assim ficamos. 100 menos 69 dá 40. E 40 mais 9, 49. Tá vendo? Bateu. Certo? Você pode testar aí com qualquer números que vão dar certo. Que nem eu falei, se você quiser testar com 0 e com 1, pode testar, mas aí talvez você chegue em 2 ou 3 alternativas até corretas, tá? Então tá um pouquinho de cuidado. Eu prefiro testar com 2 e com 3. Se você quiser aí ser um pouco mais exagerado, testar com 10 e com 20, por exemplo, também fique à vontade. Você vai ver que só vai dar certo com a alternativa letra I, tá bom? Espero que tenha gostado aí da nossa dica aí desse exercício 2. Agora vamos para o exercício 3 da banca FCC, que diz assim: um aluno, ao efetuar o produto notável a ao cubo menos 8 ao quadrado, obteve como resultado o trinômio a nona menos 16 ao cubo mais 64.
Com base nessa resposta, está correto afirmar que esse aluno cometeu um erro no sinal do segundo termo, no quadrado do primeiro, no quadrado do terceiro ou no sinal do terceiro termo. Vamos lá. Então, ele já falou que isso daqui está errado. Mas aonde que está errado? Bom, preciso saber qual é a resposta correta, então, né? Vamos lá, ó. A ao cubo menos 8 elevado a 2. Então, é um quadrado da diferença. O que é o quadrado da diferença? O que a gente acabou de fazer, né? A gente tem o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí ficamos com a ao cubo ao quadrado. Nota que aqui não é o quadrado do 3, né? Aqui é o quadrado do a ao cubo. Então, nesse caso, igual a gente já viu lá em exponenciação, o que a gente tem que fazer aqui? Ó? Multiplicar os nossos expoentes. E daí teríamos quanto? Teríamos a elevado a 6, menos 2 vezes 8 dá 16 ao cubo. E, por fim, 8 ao quadrado, 64. Essa é a resposta correta, né? Qual a resposta que o aluno havia dado? O aluno havia dado a elevado a 9 menos 16 ao cubo mais 64. Então, olhando agora, né, para a resposta certa e para a resposta errada, você consegue identificar qual foi o erro do aluno. Aonde está o erro do aluno? O erro do aluno está aqui, ó, exatamente no expoente do primeiro termo. Portanto, a gente tem aqui, ó, no quadrado do primeiro termo, certo? Alternativa correta, letra B de bola. Agora vamos para o exercício número 4, que diz assim: calcule 2x menos 3 ao quadrado. Então, novamente, o quadrado da diferença. Então, vamos lá. Como que fica o quadrado da diferença? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E assim temos 2x elevado a 2, chegamos em 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado, menos 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 3 dá 12, portanto, 12x. E 3 ao quadrado é 9. Então, temos 4x² menos 12x mais 9. E isso está apresentado aqui na nossa alternativa letra D de dado, certo? Então, tá aí os nossos 4 exercícios. Espero que vocês tenham curtido, espero que eu tenha te auxiliado muito nesse assunto, né, que muitas vezes é deixado de lado em alguns lugares, mas espero que vocês tenham curtido e não deixem de assistir a próxima aula onde eu vou falar de fatoração. Vai ser uma aula bem semelhante, só que eu vou pensar de forma inversa, tá bom? E aí é mais cobrado ainda do que produtos notáveis, né? Eles gostam mais de fatorar, mais de simplificar do que de multiplicar, tá bom? Então aguardo vocês lá na próxima aula para a gente estar falando então de fatoração. Muito obrigado e até lá.